Muito bem, muito boa noite, a paz do Senhor, você que está em casa, você que está acompanhando a nossa programação pela Rádio Manaim, um privilégio para nós poder entrar na sua casa nessa noite mais uma vez, aqui pela Rádio Manaim, também pelo YouTube, e eu quero desejar a você uma excelente noite e já quero convidar você para que você possa participar conosco aqui do nosso pré-culto desta quinta-feira, aliás, a última quinta-feira deste ano de 2021, e eu gostaria imensamente que você participasse conosco nessa noite do pré-culto, onde estamos recebendo mais uma vez com muita alegria no coração, com muita satisfação, muita honra, o nosso querido pastor Alexandre Gueiros, que está conosco aqui nessa noite, e nós vamos conversar um pouquinho com ele, falar um pouquinho sobre esse ano de 2021, a obra no exterior, como foi, né? Sobre a área que está sob a sua responsabilidade e também a expectativa, claro, do ano que vem. Temos muitas expectativas na obra no exterior no ano que vem, em 2022. E eu quero já convidar você, reforçar o convite para as 8 horas da noite, o nosso culto de glorificação ao Senhor, culto de oração, né? Hoje é quinta-feira, para que você possa estar conosco também, aí na sua casa, onde você estiver, participando conosco como corpo de Cristo. Muito bem, pastor Alexandre Gueiros, mais uma vez conosco aqui, uma alegria para nós. Pastor, boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor. E eu já emendo uma pergunta aqui. Qual o resultado que eu gostaria que o senhor fizesse assim, desse pra gente dados, como foi a obra, o crescimento da obra no exterior nesse ano de 2021, mesmo com pandemia, mesmo com tantas coisas que aconteceram, a obra ela continuou crescendo, mesmo com tudo isso que aconteceu nesse ano, pastor? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Cláudio. Satisfação estar aqui falando com você e com os nossos ouvintes, telespectadores. Realmente, este ano foi um ano semelhante ao anterior, porque nestes 2 últimos anos nós sofremos as consequências da pandemia que assola o mundo. E nosso método de trabalhar no exterior mudou significativamente. Antes nós dependíamos, sobretudo, de viagens que fazíamos ao exterior. E eu falo particularmente da área que é da minha responsabilidade. São aqueles países de língua russa ou igrejas de língua russa em países como Estados Unidos, Canadá, Israel. E nesses países, como eu dizia, nós costumávamos viajar 3 vezes ao ano e realizar ali seminários nos quais nós divulgávamos o entendimento da doutrina bíblica, da doutrina apostólica, o entendimento que o Senhor nos tem dado a respeito dessa doutrina. Em particular, nós falamos sempre nessas viagens a respeito das doutrinas básicas da obra, ou seja, a palavra revelada, a igreja como corpo de Cristo, o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo na sua obra. E, como todos sabem, esses seminários que nós dávamos 3 vezes ao ano, às vezes 3 seminários em cada viagem, foram muito bem sucedidos e a obra começou a se expandir nessas regiões. Mas com a pandemia nós tivemos de mudar o nosso método, porque as viagens se tornaram impraticáveis, pelas razões que todos conhecemos, as restrições que os diversos governos impuseram a viagens e muitas vezes restrições que surgiam repentinamente, o que poderia nos surpreender no meio de uma viagem e até nos impedindo de regressar ao Brasil por 1 mês, 2 meses. Por isso nós começamos a lançar mão deste recurso moderno que a internet nos proporciona. Passamos a utilizar esses aplicativos que nos permitem realizar videoconferências
E começamos então a fazer essas videoconferências com grupos de pastores em todos esses países. E nós percebemos que a obra começou a crescer mais rapidamente através deste método novo. E novos pastores começaram a entender a obra que o Espírito Santo está realizando em nossos dias e atentando para o que eles veem em nosso meio. Esses pastores começaram a perceber que o que está escrito em Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, por exemplo, tudo aquilo está se cumprindo em nossos dias, em nosso meio, na nossa igreja. A nossa igreja passou a ser uma referência para pastores até mesmo de outras denominações, de outros grupos religiosos. Esses pastores começaram a entender o que o Espírito Santo quer realizar em nossos dias. Passaram a entender melhor o que é o corpo de Cristo, ou o que deve ser o corpo de Cristo, segundo o ponto de vista do próprio Senhor. Começaram a entender a necessidade de viverem em comunhão conosco. Começaram a entender a necessidade de praticar doutrinas que para eles eram apenas teoria. Eles não sabiam que eram doutrinas que precisavam ser vividas, precisavam ser praticadas. E isto começou a suceder de uma maneira bem mais rápida do que anteriormente, do que no período antes da pandemia. E esses pastores que não são membros da Igreja Cristã Maranata, qual o entendimento mas eles estão em comunhão conosco. E como tem sido esse entendimento? O senhor poderia avaliar o entendimento de obra do Espírito que eles estão tendo? A esse respeito, eu gostaria de lembrar a todos o entendimento que o Senhor, nosso Deus, nos tem dado a respeito da obra que nos compete realizar. Tem sido enfatizado na Escola Bíblica Dominical que nós somos chamados não para realizar uma obra exatamente de uma denominação, ou seja, da denominação Maranata. Não, nós, da Igreja Maranata, fomos chamados para realizar a obra do Espírito Santo. Uma obra que o Espírito Santo nos tem revelado, uma obra que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. E nós sabemos que esta obra consiste na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo. Essa obra consiste na preparação do corpo de Cristo para o encontro com o Senhor Jesus nos ares naquele dia glorioso. Então, nós temos transmitido este entendimento de obra do Espírito Santo a esses pastores. E eles têm entendido, têm crescido nesse entendimento e, em consequência, eles perceberam que não podem viver isolados, porque a obra é realizada no corpo. Que maravilha. E todos eles passaram a entender que precisam estar unidos a nós espiritualmente. Eles podem continuar unidos institucionalmente a uma denominação, a um grupo religioso, mas espiritualmente, que é o que importa, eles estão unidos a nós por uma operação óbvia do próprio Espírito Santo, não é? Que maravilha. E nós nos alegramos porque eles passam não apenas a nos sentir ligados a nós, mas eles passam a viver em comunhão, verdadeira comunhão conosco. Passamos a orar uns pelos outros. O Senhor fala em todas as nossas reuniões através dos dons espirituais. O Senhor fala sobre as necessidades deles, né? O Senhor revela a solução para os problemas que eles enfrentam nas suas igrejas, sobretudo. E nessa comunhão, o Espírito Santo abre o entendimento deles para perceberem
que a doutrina que nós estamos anunciando, a doutrina que nós estamos percebendo nas Escrituras, através da revelação, é realmente a doutrina correta, a doutrina que deve ser vivida. Perfeito. Você que está acompanhando aqui a programação da Rádio Manaim pelo YouTube e também pela Rádio Manaim, estamos conversando com o pastor Alexandre Gueiros, que está falando sobre a obra do Espírito Santo no exterior, principalmente nos países ali na Rússia, naquela região ali do Canadá também, países de língua inglesa. Pastor, qual a expectativa do senhor, pessoalmente falando, para o ano de 2022 na obra no exterior? Esse crescimento que já houve em termos não só de tecnologia, de entendimento espiritual, mas em todas as áreas. Qual é a expectativa do senhor para o crescimento na obra nesse ano 2022? Porque estamos chegando ao final do ano 2021 e parecia que a pandemia iria acabar. Não acabou. Mas nesse ano 2021, mesmo com pandemia, a obra teve um crescimento maravilhoso. Na vertical, cresceu. Essa é a mesma expectativa para o ano que vem? Sim, certamente. É a mesma expectativa. E esse nosso desejo, né, nesse sentido, foi reforçado especialmente nas últimas semanas. Como eu disse, nós costumávamos realizar reuniões, digamos, reuniões de oração e de transmissão de doutrina com pequenos grupos de pastores do exterior. Nós temos talvez 140, 150 pastores que estão em comunhão conosco nessas outras igrejas e denominações. E quais países, pastor? E já atingimos muitos países, começando do Canadá e dos Estados Unidos, e aí eu me refiro a igrejas de língua russa, que existem nesses países. Inclusive uma no Alasca. O pastor lá está em comunhão conosco, participando de reuniões conosco, entendendo e aceitando a doutrina. E também temos pastores vários em Israel, vários pastores na Polônia, em diversas cidades daquele país. Temos ainda muitos pastores na Moldávia, na Lituânia. Todos de língua russa? De língua russa agora. Ok. Temos língua russa ainda na Noruega, na Finlândia e no Azerbaijão, na Geórgia, que é uma ex-república russa também, no Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguízia, e sem falar de muitos grupos na Ucrânia e inúmeros grupos de pastores na própria Rússia. Até na Rússia nós temos pastores em diversos fusos horários, porque o país, como sabe, é o maior do mundo, é imenso. E temos pastor até na cidade de Vladivostok, que já é no Oceano Pacífico, pertinho da Coreia e da China. Baseado nisso que o senhor falou, a obra, então, ela vai continuar investindo em tecnologia, porque para alcançar situações, lugares tão ermos, não vou dizer ermos, tão longínquos, distante do Brasil, temos que ter uma boa tecnologia. Exatamente, isso nós louvamos a Deus porque nos proporciona esses meios tecnológicos que nos permitem realizar essas reuniões, não somente reuniões com menor número de pastores, como as que nós frequentemente realizamos, para que haja tempo de orar individualmente, cada pastor, cada igreja. Mas também realizamos reuniões maiores com o grande objetivo de transmitir doutrina. Por exemplo, neste mês nós já realizamos 2 reuniões com, em cada uma, quase 35 pastores
participantes, pastores diferentes. Então, ou seja, já atingimos quase 70 pastores somente nesta última quinzena. E já temos uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, em que deveremos ter um número semelhante, 30, 35 pastores, outros que não participaram destas duas outras reuniões. Só aí nós teremos mais de 100 pastores com quem nós nos reunimos num período de 2 semanas, vamos dizer. Agora, eu costumo falar aos pastores participantes que realmente esses meios tecnológicos modernos certamente foram uma providência de Deus para esta última hora. Por quê? Sabemos, breve o Senhor Jesus voltará. E voltará para arrebatar uma igreja, que é o corpo de Cristo. Ele não vem arrebatar membros isolados, não. Um pé ali, usando figuras de linguagem, né? E outro membro em outra parte. Não, mas uma igreja, um corpo, uma igreja que vive em comunhão com ele e uns com os outros. E para que isso pudesse acontecer, o Senhor proporcionou esse meio tecnológico extraordinário, né? Que é a internet. E o Senhor fez surgirem esses aplicativos modernos, né, que nos permitem essa comunicação de uma forma extraordinária, né, e extremamente efetiva. Por exemplo, estamos aqui nessa noite em Vila Velha do Espírito Santo, falando para mais de 176 países e chegando a lugares inimagináveis. Pessoas que estão nos acompanhando que nós nem sabemos, mas onde tem internet está chegando o nosso sinal. E com a vinda do 5G agora no início do ano, isso ainda vai nos impulsionar ainda mais a chegar a lugares ainda mais remotos em todo o globo terrestre. São 7h50. O pastor Alexandre Guedes vai trazer uma mensagem no culto daqui a pouquinho, às 8h, pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Eu quero mais uma vez reforçar o convite para que você possa estar conosco. E, pastor, qual seria a mensagem que o senhor passaria para os nossos irmãos no exterior que estão acompanhando aqui a programação, estão acompanhando a nossa entrevista, para a expectativa desse finalzinho de ano, que já estamos aqui faltando muito menos de 48 horas para o final desse ano, e o ano que vem, que é logo ali, 2022, já está começando. Qual a mensagem que o senhor passaria nesse momento? A mensagem é que realmente nós temos, especialmente nessa passagem de ano, pensar um pouco naquilo que o Senhor está esperando de nós. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor e podemos buscar ao Senhor com relação àquilo que nós esperamos dele neste ano. Mas eu acredito que o Senhor se agradará muito quando nós fizermos o inverso. Nós orarmos ao Senhor e perguntarmos: Senhor, o que o Senhor espera de mim neste próximo ano? O que o Senhor quer que eu faça para te agradar mais neste próximo ano? Creio que vale a pena meditar nisso que o Senhor espera de nós, né? É uma grande verdade que o senhor acabou de dizer, porque as pessoas esperam, né, o que Deus vai fazer conosco, com as bênçãos, e a gente não inverte essa pergunta. O que Deus espera de nós, né? O que fazer para agradar o nosso Deus no ano que vem? Uma boa reflexão. Gostei. Lembrando-nos de uma mensagem recente que foi entregue, creio que há 2 dias atrás, né? Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios. Todos os benefícios que me tem feito. Não é verdade? É verdade. Pastor Mateus. A gratidão realmente é algo que agrada ao Senhor, né? É verdade. Muito bem, são 7h52. Pastor, o senhor vai trazer uma mensagem daqui a pouco. O senhor já tem o texto? O senhor poderia revelar para nós aqui nessa noite o texto que o senhor irá trazer daqui a pouquinho? Sim, o texto é
está situada em Romanos capítulo 12, os primeiros versículos nos quais o apóstolo Paulo faz um pedido aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa vai ser a mensagem daqui a pouquinho. Exatamente. Tá certo, olha, são 7h53. Eu tenho que liberar o pastor para que ele possa estar conosco ali no estúdio principal de televisão, se preparar para trazer a mensagem daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero agradecer o pastor mais uma vez, uma honra tê-lo conosco aqui, pastor Alexandre Gueiros, e dizer que desejar ao senhor um feliz ano novo, um feliz 2022, e que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a vida do senhor, seu ministério, sua família, com toda a sorte de bênçãos, e que o ano de 2022 seja um ano de muito crescimento na obra do Senhor, porque é para isso que nós existimos, né? É para isso que estamos aqui, pastor. Exatamente, Flávio. Muito obrigado por esta oportunidade de me dirigir aos nossos telespectadores. Muito obrigado, pastor. Muito bem, uma boa noite a você que está em casa, uma honra para nós estar aí na sua casa, você ter permitido que a gente estivesse aí com você, tá bom? E eu quero renovar o convite. Fica conosco daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos. O pastor Alexandre Gueiros vai estar trazendo uma mensagem, eu já falo aqui, em Romanos, tá bom? Para que você possa, juntamente conosco, como corpo de Cristo, glorificarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor juntos, tá bom? Como igreja amada do Senhor Jesus. Uma boa noite, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, dentro de 5 minutos